Por que é importante procurar um endocrinologista quando se pensa em saúde do coração? Porque o endocrinologista vai tratar, além da questão do peso, que nós temos uma epidemia de obesidade no país, praticamente 1/5 da população encontra-se acima do peso, e também da questão do diabetes, que é uma doença complexa, que envolve um tratamento não só do açúcar, como uma remodelação do estilo de vida. Então, quais são os exames que se deve fazer periodicamente? Isso é controverso, é sempre importante conversar com o seu médico, que dependendo se a pessoa tem diabetes, se a pessoa tem hipertensão, os exames variam a frequência e a utilidade do exame para ajustar a medicação. O colesterol bom, que é o HDL, o colesterol ruim, conhecido como LDL, o colesterol total e os triglicérides, eles são importantes na avaliação do risco cardiovascular, ou seja, o risco de infarto da pessoa. Então, dependendo se a pessoa tem diabetes, a idade, o sexo, se tem hipertensão, eles devem ser medidos com uma frequência determinada pelo médico, num certo alvo para evitar o risco de infarto em longo prazo. Falando em hipertensão, devemos pensar em prevenção. Então, a gente sabe que a hipertensão tem um fator familiar. Então, se eu tenho familiares com hipertensão, alguns cuidados básicos podem fazer com que eu evite ter a doença. O primeiro deles é manter meu peso. As pessoas mais magras têm uma tendência, né, a menos hipertensão que pessoas obesas. Segundo, a questão do sal, saleiro na mesa. Então, diminuir a quantidade de sal que a gente é exposto ao sal, menos comida processada. E terceiro, atividade física. A atividade física faz com que o coração fique mais saudável ao longo dos anos. As pessoas sempre perguntam um remédio para estimular o metabolismo. Eu sempre sugiro dormir, porque o sono de qualidade, ele gera saúde. Então, com a modernidade, com a luz elétrica, as pessoas estão cada vez num ritmo mais acelerado, e isso faz com que a pessoa produza mais cortisol, que é o hormônio do estresse, e mais adrenalina, que é o hormônio também que estimula o coração, e com isso a pessoa aumenta o risco em longo prazo de hipertensão, diabetes, obesidade e inclusive morte súbita. Então é importante uma noite de sono bem dormida para melhorar o metabolismo. Então hoje a pessoa ela sabe que precisa comer direito, precisa fazer atividade física, precisa ter uma noite de sono. Só que isso é importante pensar no estilo de vida, porque isso tem que fazer sentido dentro da dinâmica da pessoa. Então o que a gente sabe que conhecimento não muda comportamento. Então a minha dica é mude o seu meio ambiente. Coloque a academia na ida para o trabalho, vá mais a pé, use menos o carro, tente levar uma alimentação saudável nos momentos que você sabe que vai ter um lanche, um intervalo. Isso vai fazer com que você, em longo prazo, mantenha uma vida, um estilo de vida mais saudável.